Muito bem, muito bem. Para começar aqui comigo esse bate-bola sobre esse debate, durante aqui 1 hora, a gente vai convidar a Letícia Sorg, editora-chefe do SBT News. Letícia, muito obrigado. E também a gente já chama aqui Marco Teixeira, cientista político, professor e coordenador de mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Professor, se o senhor me permite, eu vou começar com a Letícia. Letícia, mas antes da gente começar esse bate-bola, eu acho que é importante a gente falar de como foi importante a cobertura, o trabalho do SBT e do SBT News, de toda a equipe, envolvimento do jornalismo do SBT e do SBT News ao longo do dia, né? Na verdade, a gente começou muito cedo, na verdade, não se começa antes, a preparação do debate se começa muito antes, dias antes, em relação quando vai já chamar as equipes dos candidatos para discutir ali as principais regras. E, de fato, ficamos felizes. Por quê? Porque hoje, de fato, os candidatos, mesmo em determinado momento, ainda distribuindo ali alguns supapos, vamos dizer assim, verbais, na maior parte das vezes se discutiu problemas de São Paulo. Letícia, muito obrigado aqui pela presença. Olá, Léo. Tudo bem, professor? Muito obrigada pela colaboração aqui conosco também no Poder Expresso. Obrigada a todos que nos acompanham agora à tarde. Depois de um dia que começou cedo, a gente começou recebendo os candidatos, né? Acho que o primeiro candidato a chegar foi o da Atena. E a gente acompanhou toda essa entrada deles, eles se pronunciaram logo na chegada sobre as expectativas, todos eles falando também sobre uma expectativa de fazer um debate civilizado, um debate de propostas, e depois eles foram até o estúdio, né, se posicionaram. O César Filho, que é o apresentador, né, o mediador do debate, ele reforçou esse pedido, né, por um tom mais ameno, um tom mais civilizado de propostas, e isso de fato foi o que a gente pôde observar. Eles depois também deram suas declarações finais à imprensa, e a gente no SBT News, a gente acompanhou, fez uma transmissão ao vivo a partir das 10h15 da manhã, o debate oficialmente começou às 11h15, e depois a gente ainda continuou com o pós-debate, com os comentários com o próprio Léo e um colega nosso, cientista político. E, assim, o que a gente pôde ver é que as pessoas de fato estavam empenhadas em assistir. A gente teve mais de 3 milhões de visualizações da transmissão aqui no YouTube. O debate do SBT ficou entre os assuntos mais comentados do Google Trends. Então, agora que a gente está quase 2 semanas ali do primeiro turno, a gente vê as pessoas se engajando um pouco mais na discussão de quem serão os candidatos, quem elas vão de fato votar, né? E é muito interessante ver que, de fato, houve uma mudança na estratégia, pelo menos de alguns candidatos para este debate. Então, gostaria muito de ouvir a avaliação do professor Marco Antônio Teixeira. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, prazer, Léo Cavalcante, prazer, Letícia, não é? Vai na linha, Letícia, do que você e o Léo Cavalcante colocaram, né? Ou seja, a violência verbal que se desdobrou em violência física escalou de tal maneira que os candidatos sentiram as pesquisas eleitorais, sobretudo o candidato Pablo Marçal. Ter crescido em rejeição 17 pontos em 6 semanas é um indicador muito forte de que a estratégia estava errada, não é? Aliás, se ele tivesse prestado atenção no aumento da rejeição, pesquisa a pesquisa semanal, ele já teria mudado de estratégia há algum tempo, não é? Porque o eleitorado sinalizava para ele que não concordava com esse tipo de embate, marcado, sobretudo, não apenas por ironias, né, mas sobretudo por agressões verbais e ameaças, não é? Ou seja, nós estamos disputando a eleição da maior cidade do país, da cidade mais importante da América Latina, do 5º orçamento do país, que está à frente de 24 estados brasileiros, do lugar que tem as principais universidades do país, o maior acesso a bens culturais do país, de todas as naturezas, não é? E temos uma disputa que está abaixo do submundo, não é? Então isso é inacreditável de pensar que existe em São Paulo
e o eleitor deu um recado muito forte, né? Tá? Eu li algo na imprensa há pouco e concordo. O recado do eleitor conteve os ânimos, né? Talvez foi até mais forte do que as regras que os debates anteriores fizeram para tentar endurecer, para tentar conter, e não conseguiram fazer. Então, se vocês me perguntarem quem ganhou o debate de hoje, eu digo, foi o eleitor, foi o cidadão, foi aquele que falou, olha, gente, o debate tem que ser civilizado, ele tem que ser sobre os problemas da cidade, porque nós vivemos na cidade e queremos escutar o que vocês pensam da cidade que a gente vive, o que vocês têm a nos propor. Continuando aqui nessa toada, aqui nessa tônica da Letícia, se a gente pensar nos primeiros debates, nos últimos dias, a gente teve aí uma sequência de debates ao longo dos últimos 7 dias, o Pablo Marçal, talvez recuando um pouco antes ali, dos últimos 15 dias, o Pablo Marçal, ele deu o tom inicialmente, porque no primeiro debate ele parte para a agressividade, os adversários, eles estranham aquilo, não jogam no jogo, naquele primeiro momento, não jogam o jogo do Marçal. Marçal acaba tendo um crescimento grande, principalmente depois daquele primeiro momento. Quer dizer, então, naquele primeiro momento, o Marçal acaba sendo um pêndulo ali importante nos debates seguintes, que aí você começa a ter a reação dos demais adversários. Hoje, o Marçal, ele também segurou, pelo menos na maior parte do tempo, em outros momentos não, mas a maior parte do tempo ele segurou, vamos dizer assim, a onda. E muito claramente pelo que o senhor está avaliando, que foi a questão da rejeição. Eu diria também que tem um componente aí, que é a queda do Marçal em relação à base eleitoral dele, que é os homens. Todas as pesquisas, inclusive a Paraná de hoje, como a da Folha de ontem, também mostram essa queda, principalmente depois da cadeirada que ele acabou ali levando do Datena. Queria que o senhor avaliasse esse personagem que agora está em terceiro, de certa forma distante do ponto de vista em relação à margem de erro dos demais candidatos, do Nunes e do Boulos, mas essa figura que ela conseguiu ao longo, pelo menos até hoje nesse debate do SBT, determinar de alguma forma os humores dos debates. Perfeito, Léo. Acho que as questões que você levanta ajudam a entender o fenômeno Marçal. Eu daria um passo para trás, né? O Marçal, enquanto ele não foi submetido ao debate público, submetido ao confronto de ideias, ele atuou naquele campo que ele mais domina, que são as redes sociais, onde você dissemina informação, mobiliza pessoas que reproduzem essas informações e você não sofre uma indagação mais concreta, uma indagação mais forte ou algum questionamento acerca do que falam com você. Eu localizo esse crescimento muito rápido do Marçal até o início do horário eleitoral gratuito. E depois passou um pouco, quando começaram a ter os primeiros debates, né? E ele foi escolhendo com quem embater. O primeiro contendor dele, que ele partiu para a agressividade, foi o Boulos, com aquela história da droga, da carteira de trabalho, não é? E de uma maneira, Léo, que a própria história posterior, não é, mostrou que foi feito sem responsabilidade, né? Sobretudo a questão de droga, que envolvia inclusive um homônimo do Boulos e não o próprio Boulos, né? A partir disso, o embate contra o Marçal passou a vir de todos os lados. E ele não consegue se defender de maneira muito clara, né? Ou ele pede desculpa, ou ele fala que ele já não vive mais esse tempo, não é? Sem contar lá a questão contra a Tabata relativa ao pai dela, não é? Então ele tocou em questões que ferem muito as pessoas, atingem muito as pessoas. E obviamente que a partir disso, não apenas a rejeição cresceu, mas ele parou de crescer, ele estancou o crescimento. E agora, nas últimas pesquisas, se mostra o quê? Uma queda. Uma queda por quê? Porque alguns que até então haviam migrado para ele, passa a escolher outros candidatos, e possivelmente a arrancada do Ricardo Nunes, que começa há 2 semanas, explica não apenas o estancamento
mas também a própria queda do Marçal. Ou seja, o eleitor, ele saiu do Nunes no começo, foi para o Marçal, agora, ao que parece, tá, ensaia uma volta para o Ricardo Nunes. Talvez tenha um personagem aí atrás que também nos ajude a entender, que é o próprio Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro hoje gravou um vídeo criticando o Marçal. O Jair Bolsonaro disse hoje que o Datena não tinha muito o que fazer na relação da cadeirada, ou seja, ele começa a vir a público de maneira, digamos assim, mais contundente na crítica ao Marçal. E não é só o Jair Bolsonaro falando, ele está falando para um eleitorado que estava dividido entre o Ricardo Nunes e o Marçal e que tem nele uma liderança política. Então, você está correto, não foi só a rejeição que aumentou. Ele começou a perder eleitores. Não por acaso, ele fez um pedido de desculpas hoje nesse debate no SBT. Muito bem, professor, a gente vai passar, e Letícia, a gente vai passar alguns trechos aqui do debate, até para comentar em cima dos trechos, mas antes eu queria mandar um alô aqui, o pessoal do Ceará, que está acompanhando pela Nordes TV. Também já tem muito comentários aqui no site, muita gente reclamando de algumas pesquisas. Queria dizer, antes de mostrar esses trechos aqui, uma coisa que a gente sempre fala, né, Letícia? A gente apresenta as pesquisas independentemente dos números de quem sobe e quem desce. Então, tem hora que o candidato de determinado eleitor sobe, ele está satisfeito com aquela pesquisa, quando começa a cair, que a gente também analisa a pesquisa, aí tem gente que está dizendo que a pesquisa não vale, que a pesquisa não presta. Mas vamos para o primeiro trecho do debate e aí a gente vai falando sobre os trechos. Vamos lá, por favor. A participação agora é de Roberto Nonato, da Rádio Nova Brasil. Nonato, muito bom dia. Para quem vai a sua pergunta e quem é que vai comentar? Bom dia, César, e bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral, com o comentário do Pablo Marçal. Como já foi dito aqui, São Paulo teve pelo menos 3 dias seguidos com o pior ar para se respirar em todo o mundo, de acordo com um site suíço. Queria saber quais são as suas propostas para a gente amenizar um pouco essa situação em São Paulo, à medida em que, por exemplo, só para a gente comparar com outras metrópoles, Londres adotou desde 2019 um cenário de restrição para carros em boa parte da sua região central. Paris, desde 2016, também adota isso e, além disso, há um planejamento da prefeita local de plantação de 170 mil árvores na capital francesa. Ampliar o rodízio, como foi feito na pandemia, que deu algum resultado, estaria também nos seus planos, candidata? Nonato, muito obrigada pela sua pergunta. Não está nos meus planos ampliar o rodízio, porque eu acho que essa é uma intervenção que traz um custo gigantesco e não vai na raiz do problema. São Paulo teve o pior ar do mundo, o ar mais poluído por uma semana e a prefeitura não fez nada. Para ter discurso, diz que comprou soro. Não viu o prefeito dando uma orientação, falando sobre máscara, dizendo que era para abrir ou fechar a janela, instruindo as pessoas. Líder nessas horas não pode se esconder, não importa que tenha eleição, tem que tomar liderança e agir. E a gente vai agir no longo prazo. O meu compromisso é agir como se todo ano fosse ano eleitoral. Que o atual prefeito ficou 3 anos sem fazer praticamente nada, veio o ano eleitoral, despeja asfalto pela cidade. Isso não resolve. Vocês vão me ver dia 1 de janeiro, de domingo a domingo, 18 horas por dia trabalhando, como se cada dia fosse véspera da eleição. Trabalhando para a gente ter ônibus elétrico, trabalhando para investir no transporte público, para ser mais eficiente, mais direto, trabalhando para a gente levar saneamento básico para as pessoas, trabalhando para a gente enfrentar as enchentes. Todo começo de ano, alguém perde tudo aqui em São Paulo. Quantas pessoas já perderam sua vida, inclusive no ano passado? E é por isso que a gente vai, com essa energia, desde o dia 1 de janeiro, olhar para o córrego, olhar para a moradia e apostar em mais árvores em São Paulo para melhorar a poluição e para melhorar o nosso meio ambiente. 1 minuto para o comentário de Pablo Marçal. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim. Eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo. Eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele. Eu vi que ele nem pediu direito de resposta, porque não é uma ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica. Violência doméstica, está envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da Polícia Federal.
A gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Sobre a cidade, em 1460 dias, com a ajuda dos donos dos imóveis, nós vamos plantar 3 milhões de árvores, que ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado 4 cigarros, para você ter uma noção. Os rios estão sujos, ninguém está preocupado com isso. Centenas de rios sujos nessa cidade. Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, será analisado. Vamos à réplica de Tabata Amaral. 1 minuto, candidata. Eu tô achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho. Tem algo por trás. Mas vamos falar do que importa. Você vai na Faria Lima, a avenida que tem mais dinheiro de São Paulo. Tem uma placa, área sujeito a alagamento. A prefeitura se deu ao trabalho de botar uma pessoa para carregar a placa e botar na Faria Lima. Aí você vai no Jardim Rosana, Campo Limpo, e ouve da dona Creuza, como eu ouvi, meu olho encheu de lágrima, que ela tá ali há anos, o córrego sempre enche, foi a prefeitura, colocou 8 milhões de reais e fez a canalização de apenas metade do córrego. Quem é que tem uma ideia dessa? Aí você vai na favela do Vietnã, no Jabaquara. Estão lá, todo ano sofrem com as chuvas. A prefeitura fez o quê? Outra obra mal feita, na chuva seguinte encheu mais. O que a gente mais viu nesse ano eleitoral foram obras, inclusive 200 contratos com denúncia. Só que essas pessoas vão estar lá no começo do ano que vem, vão estar sofrendo. É por isso que a gente não pode se contentar com pouco, é por isso que a gente acreditar e entender que a gente merece. Letícia, tem uma parte engraçada, eu acho que pode-se dizer assim, que a Tabata diz: eu estou achando muito estranho esse joguinho combinado aqui entre os candidatos. Queria falar sobre os joguinhos combinados, mas é curioso, porque a Tabata fala de joguinho combinado. Eu não sei se esse foi combinado, não deve ter sido efetivamente, mas de qualquer forma, é um jogo curioso, professor. Vou passar para a Letícia, mas eu também queria que o professor avaliasse, que é o seguinte: o Boulos dá uma aliviada, inclusive faz elogios para a Tabata. E a Tabata, no final, nas considerações finais dela, que a gente vai passar aqui ao longo do programa, ela pede para o eleitor que está se aproximando dela não desistir dela. Por quê? Porque a gente sabe que naquele momento final, a gente está chegando no momento final da campanha, tem aquele voto estratégico, aquele voto útil. O eleitor de mais de esquerda ou de centro-esquerda, ele pode deixar a Tabata, isso pelo menos é uma preocupação dela, isso ficou claro hoje, na verdade, para garantir um segundo turno do Boulos no segundo turno. Então, e ela dá esse recado, ela diz: olha, vocês que estão se aproximando e estão pensando em votar na Tabata, continue com esse movimento. Queria que você falasse de outros jogos aí, pelo menos no que se percebe da estratégia particular, no sentido de que eu preciso angariar apoios não só agora, mas também para o segundo turno, Letícia. Legal, Léo. Acho que dá para a gente ver também uma troca bem amistosa entre o Boulos e a Tabata sobre saúde mental, que é um tema que é caro a ela, e aos dois, na verdade. Então, há um aceno ali, a gente ainda não pode dizer se isso tem a ver ou não com um possível segundo turno. Existe também uma dobradinha ali entre Marina e Ricardo Nunes, Marina Helena e Ricardo Nunes, e houve também um pouco entre Pablo Marçal e Marina Helena, que são, assim, de campos semelhantes, mas e nesse caso da Marina e do Pablo, teve a ver com o fundo eleitoral, que me parece que neste debate foi o tema que ele escolheu para bater mais e para, enfim, chamar a atenção da diferença dele em relação aos outros candidatos. Acho que isso faz parte da estratégia dele aí para essa nova fase da campanha um pouco mais comedida, né, para tentar conter a rejeição e também de tentar garantir uma posição no segundo turno, né, que aparentemente as pesquisas já dão como certo, talvez o Nunes, e ali uma briga entre Boulos e Marçal.
Mas gostaria muito de ouvir o professor também sobre essas interações que pela primeira vez trouxeram essa concordância, né? Até elogios, tipo, acho ótima essa sua ideia. O Datena falou para a Tabata também sobre educação. Então, assim, foi uma mudança, eu acho, de tom também. Eu concordo, Letícia, contigo, e obviamente que apesar de bizarra a resposta do Marçal, né, que primeiro elogia o Ricardo Nunes, tá, para depois acusá-lo, né, de questões que já vêm sendo reiteradas a cada debate, tá, o jogo começa, digamos assim, a ficar mais tabelado, né, ou seja, a relação Boulos com a Tabata tem sido até o presente momento muito respeitosa, é uma relação de não agressão. Tá? Diferentemente do começo da campanha, havia um mal-estar entre a campanha do Boulos, entre o PT e o PSOL, com a Tabata, tá? Durante grande parte da definição da pré-campanha eleitoral. Depois, muito provavelmente, tem a ver com o papel de Alckmin, de Márcio França e de outros, né? Essas questões foram mais ou menos acomodadas, dizendo, olha, cada um tem seu espaço e teremos segundo turno para isso, não é? Tá? Agora, quando a gente olha aí para Marina Helena, tá, sobretudo, fica difícil imaginar que ela vá fazer algum deslocamento que não seja na direção do Nunes ou na direção do Marçal. Ou seja, é o próprio campo político de atuação dela, não é? Que talvez esteja muito mais próximo do Marçal do que do próprio Ricardo Nunes, pela natureza aí do Partido Novo, não é? Quem enfraqueceu nesse processo e talvez esteja aí, digamos assim, no mercado, tá? Ou seja, vai depender muito do resultado do segundo, é o Datena. Acho que o Datena talvez seja a maior decepção em termos de potencial eleitoral, porque ele começa a campanha, sobretudo no horário eleitoral gratuito, em crescimento, né? Teve um momento que ele estava empatado com o Marçal, muito próximo do primeiro e do segundo colocado, e de repente ele desinfla de uma maneira que parece irrecuperável. E aí tem uma outra questão importante, né? O Datena era para ter sido vice da Tabata, né? Havia um acordo entre o PSDB e a Tabata, pelo menos inicial esse acordo, né? Para que o PSDB saísse em aliança com o PDT e apoiasse a Tabata. Mas, pelo visto, né, além de não ter honrado o acordo, isso não provocou nenhum mal-estar também. Agora, a grande questão é, ao que tudo indica, o segundo turno vai ser entre o Boulos, que é aquele que tem o eleitorado, digamos assim, mais consistente, né? E o Ricardo Nunes. E aí, muito provavelmente, fazendo a leitura do retrato atual, dificilmente o Boulos vai conseguir um apoio político de alguém que não seja a Tabata Amaral. O PSDB, até pela própria origem, né, ficou no governo Ricardo Nunes até pouco tempo, vai ficar muito mais próximo do Nunes do que do próprio Boulos. Então, eu acho que esse debate do SBT ele ocorre no momento em que essas definições começam a ficar mais claras, como ocorre no momento também de desarmamento de espíritos, né, o que foi bastante interessante. Letícia, professor Marco Teixeira, a gente vai para outro trecho aqui. Esse debate foi marcado por poucos direitos de resposta em relação aos outros debates, mas teve um primeiro aqui, um direito de resposta do Nunes. Vamos ao direito de resposta. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi concedido. 1 minuto, candidato. Ok. Eu agradeço. É muito ruim a gente ter que ficar pedindo direito de resposta num debate porque está sofrendo ataques. Você que está aí nos assistindo, você quer as propostas. Nós temos observado que o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem a maior rejeição. Ele começou falando, obrigado que eu estou em primeiro na pesquisa. Ele está em primeiro só em rejeição, bateu o recorde de rejeição. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. O que tem, e que eles ficam com dor de cotovelo, das creches, é que na minha cidade, na sua cidade, nós estamos no 4º ano consecutivo com vaga de creche para todas as crianças. Todas as crianças têm vaga de creche em São Paulo. Inclusive, todas com período integral, com 5 alimentações, com pedagogas cuidando, com nutricionistas fazendo o cardápio da refeição das nossas crianças. Então, a gente espera que, depois que o César fez o início, né, muito bom, que a gente possa voltar, ter aqui um bom debate com verdades e repudiar essas mentiras, porque as pessoas já perceberam que isso não é positivo.
Letícia, a gente agradece aqui ao professor, né, que ficou com a gente nesse período, Marco Teixeira, cientista político, professor e coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Letícia, não sei se você percebeu o que eu acabei percebendo ali numa resposta do Boulos, e é claro que a gente tenta interpretar a política a partir de determinadas declarações. Eu queria que você considerasse aqui algo que me foi muito marcante nas considerações finais do Boulos, quando ele fala de que, olha, se você está satisfeito com a atual administração, você vota no Ricardo Nunes. Se você quer mudança, você vai votar no Boulos. E ele só fala do Ricardo Nunes e do Boulos, e ele exclui Marçal. É curioso isso, por quê? Porque quando a gente vai ver as pesquisas para o segundo turno, seria mais confortável hoje para o Boulos, quer dizer, para o Boulos é muito mais vantajoso hoje, eventualmente, ter um Marçal como adversário, porque ele chegaria a ganhar do Marçal em várias pesquisas, em outras tem ali uma tensão maior, mas o Boulos perderia do Ricardo Nunes no segundo turno. Então é uma estratégia curiosa que não reflete necessariamente os números das pesquisas para o segundo turno. O que me ocorre a seguinte constatação, que na verdade o Boulos ter um adversário como Pablo Marçal, um adversário imprevisível, agressivo, me parece que ele vê um risco nisso. Então, talvez ele prefira um segundo turno para jogar dentro da política, que ele sabe que dentro da política tradicional, de uma política de segundo turno tradicional, com um candidato mais tradicional, ao invés de jogar com atuar contra o Pablo Marçal, que, pelo menos a princípio, é um jogador imprevisível. O que é que te parece essa avaliação, Letícia? Olha, Léo, eu acho que podemos seguir por esse caminho, mas também podemos seguir pelo lado de que agora, aparentemente, nas últimas pesquisas, a gente sempre tem que lembrar que a pesquisa é um retrato do momento, mas se você vai juntando as pesquisas em sequência, você tem uma tendência, né, do que está acontecendo. O que a gente tem visto? O Ricardo Nunes está oscilando para cima, em algumas pesquisas crescendo, vem aí aumentando, e a gente sabe que ele tem duas coisas muito favoráveis a ele, que são a máquina pública e o maior tempo de TV. No caso do Marçal, a gente teve um crescimento muito rápido no começo da campanha, mas que tem mostrado muita resistência e agora está num momento de queda ou oscilação negativa, dependendo da pesquisa que você vê. Então, assim, ao se dirigir também ao Nunes, eu acho que ele também faz uma referência a essas pesquisas que mostram que o segundo turno, como disse o professor Marco Antônio Teixeira, vai ser mesmo entre Boulos e o atual prefeito, que busca a reeleição. E a gente pode ver também no debate que o Boulos, ele tentou, quando ele pôde, se associar ao Lula, falou da mata também. Então, assim, bater em algumas teclas como eu sou da oposição ao Nunes, que é o atual prefeito, atual gestão, e o Nunes tentando defender os feitos da sua gestão. E é interessante que, embora ele tenha agora mais apoio do Bolsonaro, oficialmente, né, inclusive com vídeo nas redes, o Nunes não menciona em nenhum momento o Bolsonaro, mas tenta defender ali o que ele tem feito na gestão e se colocando como o oposto, né? Então é uma polarização dentro do que a gente viu nas últimas eleições, e eu não sei se tem a ver mais com estar confortável nesse embate ou, de fato, observar que pode ser isso mesmo que vai acontecer, o que é o mais provável, né? Eu não sei se é o caso de a gente lembrar também, por exemplo, do Celso Russomano, né, que teve aquelas ascensões meteóricas e acabou fora, né, da disputa. Eu não sei se é possível fazer esse tipo de comparação, acho que não. O Marçal ainda demonstra bastante força entre o eleitorado, mas, de qualquer forma, as pesquisas também mostram que o cenário mais provável é Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno, e com esses outros candidatos se realinhando
para oferecer apoio, né? O Nunes, ele era o vice-prefeito do Bruno Covas, do PSDB, né? É interessante a gente lembrar disso, que poderia, de certa forma, levar o apoio do Datena, mas o Datena, como o professor lembrou, ele estava cotado para ser o vice da Tabata, que por sua vez está um pouco mais para o lado do Boulos. Então, eu acho que essas peças ainda vão se realinhar, claro, isso tudo considerando os cenários atuais das pesquisas, né? A gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Será que o Marçal vai conseguir conter a rejeição e vai voltar a crescer? A gente não sabe. Então, é tudo um grande C, né? E olhando para o momento de agora. Muito bem, Letícia, vamos para outro trecho. Tabata e Marçal estão falando de educação. Vamos lá. Quinta participação é exatamente de Tabata Amaral. Vou sortear o tema da pergunta aqui. Vamos lá. Ela vai escolher, mas eu já adianto. Olha, o tema da Tabata agora para a pergunta é educação e, obrigatoriamente, você tem que fazer a pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda não respondeu. Eu posso escolher, mas eu escolho o Pablo. Ok. Perfeito? Perfeito. Muitíssimo obrigada. Candidato, eu tive a alegria de ter entregas muito concretas como deputada, porque a gente sabe que a vida não espera. Se você dá mole por 4 anos, aquela criança pode ser capturada pelo crime, pode ser exposta às drogas. E um dos projetos que eu escrevi e aprovei é o Pé de Meia. R$200 por mês, R$1.000 por ano, para nenhum jovem abandonar o estudo. Quase 3 milhões estão recebendo. Qual é a sua imagem do Pé de Meia? Em primeiro lugar, parabenizar pelo César Filho, pelo SBT e a memória do Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Sobre educação, nós vamos propor 5 coisas que vai revolucionar a educação da cidade de São Paulo. A primeira delas é transformar a educação, a Escola Pública de São Paulo, na Escola Olímpica. O que é isso? São mais de 60 modalidades onde o esporte molda caráter e seu filho vai ter uma ocupação e nós vamos investir nele nas competições. Segundo, educação financeira. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem na Bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de R$4.000 não vota mais no PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT sobre o Brasil. Terceiro, as profissões do futuro. Quarta, tecnologia. E a gente vai ensinar seu filho a empresarização. Acho que o Pé de Meia, parabéns por você ter dado o pontapé inicial disso e ao governo federal, né, que banca isso. E o que a gente precisa na cidade de São Paulo é criar essa revolução, não só nas escolas, mas a educação também vai ser continuada nas empresas. Os 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo terão braços de ensino onde a gente vai ensinar essas mesmas coisas para revolucionar a mentalidade do povo paulistano. Então é a hora de prosperar. O número é 28. E obrigado por estar em primeira aí nas pesquisas, Veritar. É uma honra. Vamos à réplica. 1 minuto para a candidata Tabata Amaral. Pablo Marçal é como um jogo do tigrinho. Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. O que eu farei aqui em São Paulo é expandir o Pé de Meia para que comece no 9º ano, para a gente não perder nenhum jovem para as drogas ou para o crime. É ter intercâmbio. Uma das maiores referências do nosso PSB é Eduardo Campos, e foi ele que fez isso lá em Pernambuco. Um jovem por escola fazer intercâmbio para abrir a mente, para virar referência, para a gente ter referência na educação, na cultura. É escola em tempo integral. O que é isso? É ser um menino poder ficar na escola o dia todo. Robótica, teatro, poder fazer informática, aquilo que nos liberta e que nos dá a possibilidade. É oportunidade e a gente começa com a educação. Letícia, essa parte do debate é uma parte que, por mais que o debate a gente tenha, os candidatos tenham deixado de lado as ofensas, nessa hora a Tabata vai para cima do Marçal. O Marçal até se assusta, assim, se mostra surpreso, diz, ela está... É mais ou menos isso. Ela diz, está dando uma de boa moça aqui, mas na verdade vocês
estão vendo quem é que está jogando esse debate para baixo, está baixando o nível do debate. E é muito curioso nesse sentido, porque foi um dos primeiros ataques ali efetivos de um dos candidatos, né, e veio da Tabata. Queria que você analisasse um pouco e também falasse um pouco dos demais ataques, porque não foi um debate que teve uma predominância de propostas para a cidade, efetivamente, mas também teve provocações e teve ataques, não? Sim, Léo. Eu acho que esse momento foi o primeiro embate ali mais direto, mais incisivo, e que ele tira um pouco depois o Marçal dessa postura de vou ser a minha melhor versão, a versão mais civilizada. Até ele falou, né, que ele nos outros debates ele estava tentando mostrar as fragilidades dos outros, mostrar quem eram os outros candidatos, e agora ele ia tentar mostrar quem era ele mesmo, Pablo Marçal, como um possível governante, né? E então, assim, foi interessante esse movimento, porque ele, em vez de rebater com mais ataques, ele tentou se defender, mudando um pouco a estratégia, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da rejeição que a gente vem falando aqui. E em outros momentos, assim, além dessa interlocução entre Tabata e Marçal, o que eu posso lembrar de ataques aqui? Eu acho que teve também em vários momentos em que se falou de agressão às mulheres. Então, isso, como ninguém foi mencionado nominalmente, mas ficou como uma indireta para a campanha do Ricardo Nunes, né, para o candidato Ricardo Nunes, embora o Datena também tenha uma acusação que foi retirada de assédio sexual. Em outro momento, o Pablo Marçal usou também a expressão tchutchuca do PCC, sem mencionar o candidato Ricardo Nunes, que, por sua vez, pediu direito de resposta, que lhe foi concedido, então ele pôde falar sobre isso. Então foram momentos ali um pouco mais ásperos, mais ríspidos, mas o que a gente percebe é que a linguagem foi muito mais indireta, foi muito menos incisiva, e que o que acabou gerando menos direitos de respostas no geral, e também menos alterações mesmo dos candidatos, né, no tom ali da fala, na hora do debate. Não sei se você lembra de mais momentos, Léo. Não, acho que você resumiu bem. Eu acho que temos aí. Agora temos o direito, a gente colocou esse ataque da Tabata, claramente um ataque, mas teve também o direito de resposta do Marçal, a gente vai para ele agora. O direito de resposta do candidato Pablo Marçal foi concedido, você tem 1 minuto. Quero agradecer, e só para vocês perceberem que em todos os debates eu nunca fui o palhaço, eu sempre respondia aos palhaços. E a Tabata, que parece a moça mais comportada de todas, ela acabou de ceder esse espaço. A grande verdade é que alguém escrever sua proposta ou chamar um marqueteiro para fazer você ficar parecendo um Lulinha, Paz e Amor, não vai convencer ninguém. As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos, que de fato é o único candidato que pode tirar você dessa miséria, que você, ao tomar uma decisão no dia da vingança, que é dia 6 de outubro, você vai apertar o número 28, porque é o único aqui que tem uma única chance de tirar você dessa miserabilidade. A cidade não está do jeito que você quer, nós não queremos retroceder e nós vamos levar ela de volta para o futuro. Eu quero te pedir um favor, é 28 na cabeça e no coração. Letícia, é isso, agradeço muito aqui a presença de Letícia Sorg aqui, dividindo comigo aqui praticamente toda a metade aqui do Poder Expresso de hoje. Letícia, muito obrigado, forte abraço, a gente continua aqui. Bom trabalho para você e para a gente. Muito obrigada, Léo, pelo convite mais uma vez. Uma boa continuidade de programa para você.